Galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que rolou no MSX SP Encontro de 2024 que aconteceu lá em São Paulo, na PUC da Consolação. Estive lá, galera, foi muito legal, teve palestra, teve a resenha com a galera, conheci muita gente nova, revi amigos, vi todas as novidades, foi muito legal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. Antes disso, galera, deixa eu aproveitar para agradecer o meu grande amigo Betão, lá do canal Tem Continue. Betão que tá começando o canal dele há pouco tempo, galera, mas ele tá indo muito bem, tá fazendo um conteúdo muito diferenciado, muito legal. Tá colocando muita dedicação, muito empenho no canal dele, galera. Então eu vou deixar os links aí na descrição. Sigam lá o canal Tem Continue, lá do meu amigo Betão. E o Betão esteve lá no evento para conhecer também um pouco mais sobre o MSX. E ele me deu de presente, galera. Olha que legal. Um jogo que ele trouxe para mim. Um jogo, um Onimusha do PlayStation 2, japonês original, completinho. Aí que top, ó. Então aproveita o espaço aqui do vídeo, galera, para agradecer mais uma vez ao Betão. Tamo junto. Então, galera, sem maiores delongas, vamos lá pro vídeo. Primeiramente, vou mostrar um panorama geral, a primeira palestra que rolou lá, mostrar tudo que estava acontecendo ali nos stands. Depois eu vou conversar com muita gente, entrevistar bastante gente, visitantes, pessoal que estava expondo, todas as novidades. Também vai ter uma brincadeira legal para quem não conhece o MSX, caiu de paraquedas aqui, tá curioso de saber. Eu perguntei para várias pessoas o que era o MSX, justamente para as pessoas que entendem do assunto, nada mais nada menos quem estava lá no evento. E também no final fiz uma mesma pergunta para várias pessoas lá, e aí vocês vão ver o resultado lá no final. Então é isso aí, galera, sem maiores enrolações, vamos lá pro MSX SP Evento 2024. Partiu? Cheguei, galera! PUC São Paulo, Consolação pro evento do MSX. Bora lá! Cheguei ali, galera, olha lá atrás, ó, o evento do MSX. Tô falando meio baixinho porque tá tendo uma palestra agora do Teili Fábio. Teili Fábio, um criador de conteúdo muito legal, que fala sobre assuntos retrô, e vamos mostrar tudo para vocês hoje aqui no evento, galera. Então, bora lá! Estou chegando aqui de mansinho. Aí, ó, MSX SP, Encontro de Usuários X em São Paulo. Olha lá, galera, tá lá já, ó. Teve o Fábio ali, eu vou entrar de mansinho aqui, galera. O mais isso, aquele que ele tava todo encrenque ele tava e todo encrenque ele conseguia sair. Essa série também estava praticamente perdida, agora conseguiram recuperar um episódio e meio, alguma coisa nesse sentido. Só que aquilo era muito complexo, eu não consegui, acho que a minha mãe tinha me matado e eu não estava aqui hoje. Muito obrigado, eu agradeço. Prazer estar com. Aí, galera, acabou a palestra lá do Teili Fábio, muito legal. Cheguei no finalzinho, mas deu pra ver um pouquinho lá, o trabalho dele é muito legal. E já estou aqui, galera, no evento do MSX SP. A galera toda já está aqui na resenha, conversando, já colocaram uns standzinhos ali. Então vamos começar a mostrar tudo aqui para vocês, os stands, as novidades, os homebrews, conversar com o pessoal, aquela resenha bacana, mostrar tudo para vocês. Bora lá! Então, galera, estamos aqui no evento do MSX, tá aqui na PUC de São Paulo, tá aqui o bannerzinho bacana deles. Evento que acontece todo ano, pessoal. E depois da palestra aqui tá a galera toda aí reunida. O Diegão deve estar vendo esse vídeo aí, o colecionador, borracha, né? Ele veio aqui ano passado, fez um vídeo muito legal, aliás eu assisti. E ele até brincava, né, que aqui é o pessoal dinossauro, né, o pessoal raiz mesmo. Que eu me incluo, né, galera? Já tenho meu cinquentinha. Realmente o MSX é para aquela galera que nasceu ali nos anos 70, no comecinho dos anos 80, depois do Atari ali, antes de começar o Nintendinho, os clones de Nintendinho aqui no Brasil. Então vou mostrar para vocês aqui tudo. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, galera. Tem uma pequena exposição aqui de alguns artigos de MSX, cartuchos, periféricos. Aqui um MSX da Sony, que lembra até um pouco o MSX Expert, tá dando um pouquinho de reflexo aqui, ó, tá vendo? Que ele tem um gabinete separado, muito legal esse modelo aqui da Sony. Aqui é o nosso amigo Daniel Ravazzi. A coleção, muito da coleção é do Daniel, um acervo dele, tá organizando também o evento, Daniel Ravazzi. Tá aí, ó, a exposição MSX e a Sony. Essa aqui é a exposição que ele apresentou lá no canal 3, galera. Uma parte dela, do MSX e a Sony, tem vídeo até no canal sobre essa exposição. Então ele trouxe um pouquinho para cá também pro evento, bem legal. Vários MSX maravilhosos da Sony. A Sony que era muito elogiada pelos designers dos computadores. Isso aqui pra época, até hoje é lindo, imagina pra época. Era sinônimo de modernidade, de tecnologia. Aqui no outro lado, para vocês darem uma olhadinha. Então, Hitbit. Tá aí, ó. Um branco, bonitão. Olha um datacord da Sony, que lindo esse aqui.
Aqui, galera, esse aqui eu tenho. Esse é o meu MSX2, o Hitbit F1XD. Esse aqui é um F1XD MK2. Temos aqui o F1XDJ, que é um 2 Plus. Ó. Depois teve o Turbo R, que foi feito só pela Panasonic. Então a Sony e a Panasonic, elas travaram uma batalha épica para ver quem fazia o MSX mais bonito, o melhor modelo, mais poderoso. Isso foi muito bom, porque estimulou as empresas a tentarem sempre fazer produtos melhores. Foi muito legal. Só que da MSX Fractal aí, galera, ó. Olha que beleza isso. Olha os jogos, galera, as caixas aqui dos jogos como eram na época. Olha o tamanho das caixas. Olha aqui. Muito legal. Olha isso, gente. Os acessórios aqui. Legal. Estou mostrando para vocês uma panorâmica aqui, galera, ó. Por enquanto tem as TVs aqui que ficam disponíveis e o pessoal traz o seu MSX. Ó, aqui a gente tem um Expert aqui da Gradiente Plus. Seria um modelo aí preto, o terceiro modelo, não o segundo, vamos dizer, eu chamo de segundo, mas teve também 1.0, 1.1, mas esse era muito lindo, esse preto. Eu tenho, né, eu já fiz até vídeo aqui no canal, rolando um jogo ali da Warrior, a galera ali se divertindo, tocando aquela resenha, Data Corder ali, ó, a galera aí toda, valeu, obrigado. Ó, só jogando aqui, galera, uma Leste, ó, um FPGA, laptop, ó. FPGA é como se fosse um consolizado, né? Você monta o seu MSX com as placas atuais e você pode jogar. Mais TVs aqui, tem o standzinho aqui do Taylor Fábio, que fez a palestra, aí com as publicações dele, os livros, ó. A gente foi sorteado esse livro aqui, entrevista 20 anos de jogos, 80, aqui, ó. Homebrews, jogo patrão aqui, galera, ó, o seu Hotbit da massa aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui, parece que foi um jogo Homebrew. Olha, galera, que legal esse arcade aqui. Top, tamanho assim, médio, né? Pequeno. Esse aqui é do Sandro Rosa, stand, olha que legal. Bacana. Millennium Falcon aqui. Joguinhos de MSX na caixa. Sky Jaguar, clássico. Gilmar GDO também aqui, ó. Tudo bom? Tudo jóia, Gilmar? Vou passar para vocês aqui também, ó. Cartuchinhos de MSX. Onde é que você vai achar isso? É muito difícil achar. Não é fácil de achar. Tá rolando aqui um Penguin Adventure. Que é o nosso MSX da massa aqui, top demais. Temos aqui também, galera, ó, olha só o tamanho das caixas, galera, que eu queria chamar a atenção para vocês. Olha, são jogaços da Konami. Konami que na época era realmente uma produtora maravilhosa. Esse jogo aqui de corrida é um dos melhores já feitos pro MSX. Olha o Gradius aqui, dois. Olha o tamanho da caixa, galera, que lindo, ó. Espetacular, muito bonito mesmo. Mais cartuchinhos aqui. Galera, não é fácil, só para um evento desse a gente consegue achar essas raridades. O pessoal da Retrópolis também, ó. Daqui a pouco eu vou pegar minha camisetinha aqui, meu brinde também, isso eu vou levar com certeza. Tenho pouca camisa de MSX, preciso levar mais. Vou levar essa vermelha aqui daqui a pouco. O pessoal do clube do MSX, do Mário Cavalcante, ó, suas publicações. E aqui tem um MSX2 Plus da Panasonic. Os modelos da Panasonic tinham esse aspecto mais agressivo, sabe? Em relação à Sony, na minha opinião, mais robusto, assim, né? Dava essa impressão de agressividade maior. Pulando aqui um Aleste, um clássico do MSX. É isso, galera. Essa é a panorâmica, um evento, de certa forma, pequeno, mas com muita história para contar, muita coisa legal, muitas memórias isso aqui traz pra gente, né? Toda a emoção que a gente tinha de ter o MSX para jogar, era muito legal mesmo, muito top. Tem 17 anos, mas assim, eu nunca tive isso no computador, eu nunca tive isso num videogame, também foi antes de eu conhecer o Atari. E por fim eu pensei, fazer um jogo de 1980 vai ser fácil, não é mesmo? Se você jogar o portal em cima de um objeto e o portal perto de você, você consegue pegar o objeto que está longe. Então assim, dá muita possibilidade. Eu pensei na verdade em fazer um jogo só usando essa mecânica de portal, que seria bastante interessante. A gente vai ser muito educada porque joga objetos pela janela. E eu sempre gostei muito desse jogo. Jogava demais ele e a jogabilidade dele é muito legal. Ô Fredo, fala aí, o que você está achando do evento?
qual a sua experiência com o MSX? Já é a terceira vez que eu venho aqui, né? E eu tive o MSX na faixa dos 23, 24 anos. Foi o primeiro computador que eu tive. Na época era o que a gente tinha para poder jogar, né? Sim. E fez parte bastante da minha vida, né? Cheguei a jogar praticamente uns 4, 5, acho que uns 6 anos. Ah, que legal. Até me render ao Mega Drive. Eu fui pro Super Nintendo, mas as nossas histórias são muito parecidas de quem teve MSX, né? Então falou, meu amigo, obrigado, viu? Nada, foi Valeu, um prazer, abraço. tá? Valeu. Vem na feira, viu? Vem, dá Procura tempo vir, aí. porque a feira é muito boa, pra quem gosta de coisas antigas, MSX, você vai relembrar muita coisa do seu tempinho lá de trás, tá bom? Isso aí, galera, ó, bora lá. Valeu, obrigado, meu amigo. Valeu. Tudo bem? Oi. Pessoal, agora eu tô aqui com o Alexandre. O Alexandre vai contar um pouquinho também da experiência dele aqui com o evento, falar sobre o MSX. Primeiramente, Alexandre, o que você tá achando aqui do evento? Você já deve ter vindo ano passado, né? E aí, tudo bem? Boa tarde. Eu já vi ano passado, sim, costumo vir, conheço o Daniel há alguns anos já. O evento tá bem bacana. A gente sempre usa o evento para encontro de amigos, né? Acima de tudo, o MSX é um encontro de amigos. E a gente nem sempre, a gente se encontra todos sempre, então é uma oportunidade de pôr papo em dia. Aquela resenha boa, né? Sempre. Beleza, meu amigo. Obrigado aí pela participação, viu? Prazer, bom revê-lo Bom e evento pra você. pra nós, se Deus quiser. E MSX é vida, galera. Sempre. Abraço. Pessoal, agora eu tô aqui com o Zé Luiz também, que tá aqui curtindo o evento. O que você tá achando aqui do evento? Você já tinha vindo antes? Não, é a terceira vez que eu vim aqui no evento. Eu gosto muito aqui do evento. Eu acho que voltar aos velhos tempos, né, da MSX. Sem dúvida. É a terceira vez que eu vim aqui. Meu é o Expert Photo 1. Ah, é? Eu também. Em 87, né? Também. Comprei em 87. Eu também. Ganhei, na verdade. Eu fiquei com ele até 89, só passei por 2.0, né? Certo. Mas aí não durou muito tempo, saiu de linha, né? Saiu de linha. Infelizmente saiu de linha. Zé, muito obrigado aí pela Obrigado. participação, tá? Vamos curtir o evento aí. Ok. Valeu, obrigado. Pessoal, mais uma vez estou aqui com o grande Marcos Garré, uma enciclopédia do mundo dos games no Brasil. Eu fui pesquisar melhor, né, Marcos, para falar do Marcos aqui, um cara que, posso falar escritor, né, Marcos? Sim, é autor. Pesquisador, autor, cara aí que está há muito tempo já no meio, contribuindo para essa cena. A gente tenta. Nessa cena retro game e retrocomputação também. Mas hoje é o seguinte, ó, primeiro eu quero que você me falasse o que você está achando do evento do MSX. Eu gosto bastante do evento. O que você está achando aí então do evento, Marcos? Estou gostando bastante, né? Eu sou amigo praticamente de adolescência do Daniel Ravazzi, que é o criador do evento, né? A gente tem bastante contato, bastante amizade, já viajamos juntos até para fora. Ah, que legal. E tá muito bacana, tem bastante gente. O MSX é uma máquina que aqui no Brasil fez bastante sucesso, além de ser um equipamento muito bom na época, né? Por ter cores, ter som. Tinha o poder, né? E o dinheiro de publicidade, de marketing de duas grandes empresas brasileiras, a Sharp e a Gradiente. Então, ele chegava em todos os recantos do país. Obrigado aí pela... Valeu, eu que agradeço. Depois vamos dar uma olhadinha no stand do Marcos. Vamos lá, vamos lá. Da Bitnamic, galera. Falou, Um abraço, gente. galera. Valeu, mano. Obrigado. Valeu. Pessoal, tô aqui agora com o Renato. O Renato também tá aqui participando do evento. Renato, primeiro eu queria saber o que você tá achando do evento. Sua primeira vez? Não, eu já participo há muitos anos já venho, acho que é o terceiro ou quarto evento de MSX em São Paulo que eu venho. Me conta um pouco o que você tá apresentando aí pra galera. Deixa eu virar a câmera aqui. Eu trouxe meu Expert aqui, que é um Expert Plus, com o monitor original da Gradiente, que é um monitor raro. E ele tem uma interface aqui que foi desenvolvida pelo Ronivon Costa, acho que foi em 2017, que ele conecta o MSX a um Raspberry. O Raspberry, ele serve para rodar os jogos e baixar os jogos a partir da internet. E você consegue carregar os jogos aqui e também carregar outros programas. Então é muito interessante porque ele dá a possibilidade do MSX acessar a internet via Raspberry. Até o WhatsApp dá pra usar, então? Dá para usar, mandar mensagem, e-mail, etc. Dá para usar via Raspberry. Tudo aquele cartuchinho ali. Essa interface aqui. Certo, entendi. Muito Legal. interessante, dá vida nova aqui pro hardware que é mais antigo. É unir o antigo ao novo. Muito legal, parabéns. Legal. Muito legal. Obrigado. Obrigado a Valeu. você. Tudo de bom. Pessoal, agora eu tô aqui no Gilmar GDO. Vai mostrar aqui um pouquinho o stand deles, ó. Já mostrando pra vocês, tem um Hot Beat aqui, clássico, rodando algo mais clássico ainda. Um Nightmare aqui, galera. Aí, ó. O jogo, pra mim, o melhor jogo do MSX, pra muitos também. Super clássico. Tá aí. Só o Gilmar pra vocês aqui, ó. Aí o Gilmar tá aí, galera. É, eu mesmo. Gilmar, fala um pouquinho pra nós aí do evento, né? O que você tá achando? Olha, você já deve ter vindo outras vezes, não? eu venho várias vezes aqui, vários eventos eu vim,
inclusive eu vou no Jaú, que é o Flow também do ano. E eu acho que a única vez que eu falei aqui foi que eu peguei Covid, mas passou. Mas o evento aqui é isso, totalmente retrô, um pessoal amigável, todo mundo se conhece e tem aquele sonho de todos. É o mesmo caminho de pensamento, um computador MSX, em clássico de jogos, como por exemplo o nosso Nemesis 2, completo, original, um jogo assim, com um manual completinho, difícil de achar, hein? Realmente, uma relíquia. É um clássico. Clássico, né? O que mais? O que mais temos aí, João? Vou aproveitar que... Aqui são os cartuchos Luz. Luz porque eles não têm caixa ou Sim. manual. Então temos Salamander, Só tem clássico, gente. Já dei uma olhada aqui. Só mosca branca, quer ver? F1 Spirit com o chip SCC da Konami para aumentar os canais de som. Olha, esse jogo aqui, falando de mim, é um clássico. Para mim e para muitas pessoas, inclusive para o nosso amigo que está filmando. Pra mim também. Americano, o nome dele, Firebird. No Japão, Inotori. Agora, por exemplo, Baseball 2, SCC, Uma relíquia. Né? Relíquia, Pinguim Adventure. Olha, gente. Da Konami. Konami, maravilhoso, olha. Ó, 1986. Então, tem pessoas aqui que nem existiam Não, nem existiam. quando saiu isso aqui. É um clássico também, né? Jogaço. Agora um difícil de encontrar, que nem ele mesmo falou. Mas Não você conheço. tem 3, eu acho que eu comprei os últimos 3 do Japão. Pois é, gente, tem os 3, ó. É o Família Paródica. Família Paródia. É uma mistura de Chevios com outros jogos. É muito bonito. O MSX, pra mim, quando eu conheci, tem uma história, se for contar, vai longe, mas vamos lá. Eu tava no Shopping Eldorado Plaza, fui comprar um equipamento de som pra mim, isso lá em 87, quando eu vi um jogo. E o jogo que eu vi na televisão, numa TV de 14, que na época era cara, a televisão de 14, foi ER Kung Fu. Jogaço. Eu vou tentar achar ele aqui, vem aqui, ajuda eu a procurar. Vamos procurar junto Entendeu? aqui, Vamos né? lá. ER Kung ele aí. Fu. Esse é o 2, né? Esse é o 2. Que pra mim é o clássico. O que aconteceu? Eu vi o jogo na televisão e o cara olhava lá com o rabinho e dava. Eu falei pro cara, mas isso aí é de fliperama. Ele falou, não, isso aqui é de computador. E tava o Expert do lado, que pra mim era um videocassete. Foi daí que eu conheci e amei. Resultado, fui embora pra casa de ônibus, lotado de caixa, que eu comprei o micro inteirinho, com tudo que tinha direito. Legal. Né? Depois eu vou deixar também, galera, todas as redes sociais aí do Gilmar, tá? Quem quiser entrar em contato, né, Gilmar? Agora, É isso aí, né? toda pessoa, todo usuário de MSX, seja novo, velho, iniciante agora, é essencial ter isso aqui. Isso aqui, o nome moderno, é a Everdrive do MSX, tá? Vem com cartão de 4 GB com toda a biblioteca dentro, além de ser uma expansão de 512 para o seu MSX1, 2 ou similares. Similares, hein? Tá? Então, não é caro e Não, é pelo que oferece. é um item essencial para se Imprescindível, ter. Tem que ter. Dá vida nova ao computador. É a forma de jogar os jogos, né? Se você não consegue comprar os cartuchos, você pode Exatamente. e jogar no seu MSX, É, né? porque aqui já tem instalado o SofaROM, Aham. que é o leitor das ROMs dos jogos que você tem em ordem alfabética. Ah, eu adoraria jogar Space Mambo, eu tenho um MSX 2.0. A ROM vai estar ali, você ali. vai carregar e jogar. Você não vai ter fisicamente o cartucho original, mas o jogo está completo. Esse aqui é um SMX. Esse é um MSX desse aqui, totalmente melhorado com tudo que tem direito, desde MIDI, OPL, SCC 1 e 2. Eu tenho esse aí, inclusive. Esse aqui é uma máquina então. É. Não maravilhoso. tem característica nenhuma, né? Não, Só mas que o que é- vale é o que está dentro. É um MSX2+, né? Os Plus aí dentro. Bem mais. Muito top. Mas muito obrigado aí, cara. Valeu. Eu que agradeço. A MSX é vida. Com certeza. Valeu, um abraço. Obrigado. Pessoal, tô aqui com o nosso amigo grande Ricardo, o seu filho, né? O seu outro filho, Gabriel, tá aqui também. O outro Ricardo tá lá no Jabaquara, tá tendo evento lá, Ricardinho. Abração aí também pra ele. Ele também tá aqui, galera, no evento MSX, mas trouxe algumas coisas aqui bem interessantes também de outros sistemas. MSX ele tinha, já foi tudo. Que é normal, a gente tá no evento de MSX, mas ele tem muita coisa desse de Spectrum, galera. Muita coisa legal. Coisas de Atari também. Tem umas raridades aqui, ó. Achei um Flash Gordon, difícil. PC Engine, ó, Duo R. Esse também não é fácil de achar. Aí, lindão. Ó, um Sinclair ali, ó. Ó, esse de Spectrum com leitor de fita cassete. Tudo funcionando. Aí, ó. Tem um Television maravilhoso ali. Isso aqui é um Polystation. Esse daí é o favor da criança.
quando ganhava achava que era o PlayStation, né? Jogos de Intellivision, tem até um Need for Speed 3DO aqui, ó. Raridade também, jogos de Nintendinho. Fitas cassete também de ZX Spectrum, variado. Ah, de música, fita de áudio. Ó, saiu aqui também, galera. Fita de música, fita cassete. TK90 aqui, ó. Milmar ali também, olha que legal, gente. Os controles aqui. Ó, tem um TK85 aqui, galera. Ó. Esse aqui era o meu sonho de consumo de criança. Acabei não tendo, eu fui para MSX depois, mas o meu sonho era ganhar um TK85. Muito top, gente. Então, Teté. Ou de Teteção. E a loja do Ricardinho, que é meu sócio, que é meu filho, né? Vou deixar aí ó, na descrição, galera, para vocês entrarem em contato. Já comprei deles, tá, pessoal? Gente muito boa, preços muito bons e muita raridade. Ó, tem um CP400 aqui ó, na caixa, ó, não tinha visto. Também tem o quê? Dois CP400? Aí, galera, 2 CP400 aqui, muito top. Então, isso aí, gente. Valeu, obrigado. Bora! Só tô com o Juan Castro aqui, galera, da Retrópolis. Também vai falar um pouquinho pra gente o que ele tá achando aqui do evento. Juan, primeiramente, o que você tá achando aqui do evento? Tá muito bom, ele tá nos mesmos moldes do evento que a gente faz no Rio de Janeiro, que é MSX Rio. O Daniel Ravazzi, ele é nosso ouvinte de primeira hora. E o evento tá muito bom mesmo, muito animado. Coisa nova, gostei muito das palestras. Boa mesmo, também gostei. Você tá representando o Rio, então? Sim, a gente veio pro Rio. Eu e o Giovanni somos parte da equipe que faz o podcast do Retrópolis. Ah, que legal. Mas no MSX Rio vocês são, né? Isso é da MSX Rio, isso. Então é Retrópolis, você vai falar um pouquinho mais da Retrópolis. Eu vou mostrar aqui os itens aí que você trouxe pro pessoal. Tem um livro aqui. Esse é um livro escrito pelo Ricardo Pinheiro, que é um dos outros membros da equipe, sobre como usar o sistema operacional do MSX, que é o MSX-DOS, um sistema muito parecido com o MS-DOS em termos de uso, apesar de ser uma arquitetura diferente. E ele fala nesse livro também sobre várias extensões modernas que se fizeram para ele. A versão mais recente dele se chama Nextor e foi feito por um argentino chamado Nestor Soriano. Ele tem agora suporte a hardwares mais modernos, por exemplo, interface de rede, de Wi-Fi, leitores de cartão SD. Certo. Para você não depender de mídia antiga, mídia magnética, entendi. Tipo cassete e disquete que degrada, né? Sim, entendi. Ah, que legal. Quem quiser adquirir, como é que faz? www.retropolis.com.br, tem o link loja e dentro da nossa página de loja tem todos os links. A gente tem loja em vários sites de e-commerce. Vou deixar tudo aí na descrição. Aqui também vocês vendem camisetas? Sim, camiseta, caneca, caneta, adesivo, cordão de crachá, então, joguinho, beleza. Disquete e livros. Então, tá a gente só não trouxe computadores porque a gente está vindo de outro estado, então a gente só trouxe a lojinha. Que estava para trazer. Tá bom, meu amigo. Obrigado aí pelas informações. Bom evento aí para nós. Um abraço. Estou aqui com o Diogo que fez a palestra agora à tarde, né, de 2 jogos que ele desenvolveu, de jogos que eram do Atari, não Adventure. Temos também o Alley Cat, pessoal, um jogo que era originalmente do PC e também do Atari 800, né? Exatamente. Bom, fala um pouquinho mais para a galera como é que foi o desenvolvimento desses jogos. Olha, eu jogava esse jogo no PC quando eu era criança. No PC do meu pai, que era aquele monitor monocromático. Achava o jogo fantástico, ele tem uma movimentação muito legal, tem umas fases muito divertidas. E eu pensava, nossa, esse jogo colorido deve ser lindo. Quando eu vi esse jogo colorido, eu fiquei impressionado como ele é feio, porque são as cores CGA do PC. Então, rosa, verde fosforescente, laranja, né? Não tem um vermelho, um azul. E eu fiquei com isso na cabeça desde aquela época. Mas, poxa, o MSX tinha capacidade de fazer um Alley Cat muito mais bonito. Passou muito tempo, essa ideia nunca me abandonou. Eu comecei a programar jogos para MSX mais a sério no ano passado. Eu fiz o Adventure que eu vendi, né, que era um port do Adventure 2600, ficou muito legal. E agora eu decidi fazer o do Alley Cat, né, um close dele aqui. Esse jogo do gato aqui, né. Eu tive a colaboração de um colega de MSX também, que é o Lucas Itimaru, que fez o gráfico, ficou muito bonito. Ele repensou todas as cores, né, redesenhou o cachorro, que o cachorro no original é um cachorro muito esquisito. O cachorro aqui tá super bonitinho, super fofinho. Bonitinho mesmo. Né? Mas ele continua atacando o gato. Tem que tomar cuidado. Não perdeu então ficou. Eu tentei preservar o máximo possível a jogabilidade original, né? Adicionando alguns toques, né? Por exemplo, a fase do aquário.
tem uma bolinha de água que você pode respirar que nem o Sonic, né? Isso é uma coisa que eu adicionei no jogo. Legal. Os gráficos estão todos muito bonitos, né? Tá muito... A música, que também é uma coisa que todo mundo lembra, que é uma música muito icônica do Alley Cat, eu preservei a mesma música tocada no PSG do MSX, então é uma alegria muito grande, assim, ter feito esse jogo, que é um jogo que fez parte da minha infância, ter melhorado o gráfico dele, ter deixado ele bem bonito e ter compartilhado aqui no encontro com tanta gente, né? Eu fiquei muito surpreso que eu consegui vender todos que eu trouxe. Pois é, galera, eu não fiquei sem o meu, hein? Fiquei sem o meu, não demorei. Eu tenho mais um pouquinho mais. Mas ele em vai casa. conseguir mais pra gente aí. Mas falando nisso, quem quiser adquirir depois, vai ter algum lugar pro pessoal? Eu vou divulgar no Facebook, nos grupos de WhatsApp de MSX, um link para fazer a venda. Eu vou vender a versão ROM dele, né, para você jogar no emulador, né, também vou vender. E pelo sucesso que está fazendo, quem sabe a gente faça uma nova leva deles aqui no ano que vem, para quem ficou sem o cartucho não ficar sem dessa vez. Legal, então pessoal, quando sair, quando tiver novidades aí da venda, eu vou publicar para vocês, coloco aí para vocês saberem onde é que vai estar disponível. Legal, Diogo, obrigado aí, viu? Obrigado por participar aqui. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Valeu, obrigado. Pessoal, eu tô aqui também com meu grande amigo Mário Cavalcante, já figurinha carimbada aqui no canal aí do Clube do MSX, pessoal. O Mário também vai falar um pouquinho primeiro o que ele tá achando aqui do evento. A gente tá chegando no fim já, né? A gente procura sempre trazer novidades aqui para a MSX SP, cara. A edição desse ano tá legal também. Uma coisa que a gente sempre conversar com os expositores para sempre deixarem para trazer novidades para dentro do evento, para estimular também o público a visitar, né? Então a Clube MSX ela trouxe aí. Vamos lá, vamos ver as novidades. Vamos lá. Tem um Argus aqui, que é um utilitário, né? Ele é um diagnóstico e configurador de sistema. Então ele vem com várias ferramentazinhas dentro, testador de joystick, testador de mouse, testador de PSG, e ele identifica também se o micro é MSX1, MSX2. Então tem toda uma interfacezinha, né? Depois eu vou disponibilizar a tela aí para o pessoal ver, mas tem toda uma interfacezinha bacana, amigável. Testador de mouse ficou bem bacana para quem tem mouse no MSX e tal. Legal. Então são várias pequenas ferramentas, configurador de data e de hora para MSX 2 ou superior, né? Então esse foi um utilitário que me deu muito prazer desenvolver, cara. Achei bem legal fazer ele, foi uma interface bacana que eu procurei caprichar para ficar legal. Sim. Então tá aqui o lançamento em cartucho e também o Five Shots. O Five Shots que ele é meio que um jogo em que seu objetivo é fazer um disco de hockey parar nas áreas demarcadas, né? Então assim, a primeira versão desse jogo saiu numa Gold Disc, numa Disc Magazine da Clube MSX, e essa versão ela vem com vários extras, vem com mais músicas, vem com paleta de cores otimizada para MSX2, vem com modo Easy, modo Hard. Olha que então legal. são vários extras, né, em relação à versão que saiu na Disc Magazine. Tem aqui também as telinhas do jogo. Legal. E ficou bem bacana essa versão, cara. O produto final a gente achou que ficou bem legal. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Essas caixinhas, né? Que é novidade também, né? Sim, tá vindo agora, tanto os jogos quanto o aplicativo da Clube MSX estão vindo nessa caixa padrão Mega Drive, né? Então vem aqui o cartucho, vem um folheto de instruções do Five Shots. Aí o folhetinho, galera. De instruções, e veio até uma miniatura aqui do disquinho que aparece no jogo. Legal, bacana. Muito bem feito, gostei muito dessa caixa, né? Realmente mais firme, dá um aspecto legal de qualidade, assim, muito legal. E aí o que você tem no final, com essa padronização, né? Quando a gente bota na estante, é um negócio legal. Fica bonito. Bacana. Então eles estão disponíveis, tanto o Argus, né? Teve um relançamento também dos 4 mestres da melodia. Esse aqui já tinha saído anteriormente numa caixa de papel cartão, e agora ele está sendo relançado também nesse padrão de caixa do Mega Drive. Então todos eles estão disponíveis lá no site da Clube MSX, www.clubemsx.com.br. Legal. E as revistas, né, Bruno? Aliás, no site do clube a gente pode adquirir todos esses produtos. Exato. Né? E os que não tiver lá dá para encomendar também. Tá bom, obrigadão. Parabéns aí pelo trabalho e estamos aí. MSX é vida. Valeu, obrigado. Valeu. Pessoal, finalmente estou aqui com o nosso grande Daniel Ravazzi do MSX SP, dos responsáveis por fazer esse evento aí maravilhoso. A gente está chegando ao final aqui do evento e eu queria saber do Daniel o que ele achou, já aproveitando, né, Daniel? E também falar como é que é o MSX, o movimento MSX no Brasil, né, com esses eventos, o que você acha que ele contribui para a comunidade MSX? Sim, é a oportunidade de todos participarem, né? E, inclusive a gente teve 2 palestras aqui à tarde, que eu até pensei que o pessoal talvez
talvez não se interessasse muito, talvez preferisse ficar aqui na biblioteca, né? Tava lotado. Mas lotou, né? Que se interessaram bastante em desenvolvimento dos jogos, né? No caso, o Alecat, o Diogo Patrão. Então lotou a palestra, o pessoal adorou, gostou. O pessoal gostou, em geral, gostou do evento também, né? Ainda bem. Deixa eu te falar, você trouxe um pouquinho da exposição aí, do que você mostrou lá no canal 3, né? Do MSX e a Sony, para o pessoal dar uma olhada. Exato, eu trouxe uma parte, né, do que foi exposto ali. E é justamente o tema, mantendo o mesmo tema, né? MSX e a Sony, mostrando, né, que foi uma das principais players, né, do mercado, né, com MSX. Sim. Então sempre merece algum destaque, né? E além de uma parte da história ali, de outros produtos da Sony, todo mundo provavelmente tem algum equipamento Sony em casa, muito provavelmente. Então já faz parte do nosso cotidiano, né? Tá bom, então, obrigado, o evento estava maravilhoso. Eu gostei agradeço bastante. A presença. Primeira vez que eu vim, eu achei legal. Muito legal. Também acho que me surpreenderam as palestras, tá? Porque eu não sabia o que esperar, essa é a primeira vez, mas eu gostei bastante. A primeira eu cheguei um pouco tarde, mas deu para pegar um pouquinho. E a segunda achei bem legal, conversei lá com o Diogo, achei bem legal o trabalho que ele está fazendo. E é legal que essa aquela nostalgia gostosa de saber que não fica só no passado, que a gente mantém o presente, mantém tudo isso acontecendo. E no futuro a gente só vê coisas melhores acontecendo, jogos acontecendo, eventos. O pessoal tem que conhecer o MSX, que realmente é uma plataforma maravilhosa. Então, valeu, Daniel, parabéns. Muito obrigado pela presença. Valeu. Uma enciclopédia. Para quem não conhece, um resuminho, o que é o MSX? O MSX ele é um microcomputador hoje clássico, né, que foi criado no Japão por um consórcio, ASCII-2, né, ASCII-II, e criou-se, vamos dizer assim, uma plataforma. Essa plataforma ela foi então distribuída por diversos fabricantes japoneses que adotaram esse padrão. Só que dependendo do fabricante, ele lançava a máquina dele com uma coisinha a mais, uma coisinha diferente, um drive ali diferente, mais memória. Então é um padrão, mas tinham máquinas variadas, de gabinetes diferentes, de cores diferentes, formatos diferentes. Um computador fascinante. Quando chegou aqui no Brasil em 85 foi uma febre, a molecada ficou maluca com os jogos do MSX, fez muito sucesso. É o meu caso, né? Eu acho que foi o primeiro computador que foi lançado no Brasil, né? Cara, o MSX é um computador que nasceu com a ideia de videogame por causa da reserva de mercado na década de 80 e que faz maravilhas, é uma coisa totalmente apaixonada, quem usa não troca por nada, né? E pra mim é o primeiro encontro com tecnologia. Eu ganhei o do meu pai na década de 80, tá lá guardado, não troco, não vendo, não impresso pra jeito nenhum. Ele além de ser um computador, que na época ajudou muita gente a aprender, tanto datilografar, como fazer programação em Basic, como criar em COBOL e etc. Ele também é um videogame, era o hobby completo da época. O MSX é um tipo de computador, assim como o PC normal que as pessoas usam é um tipo de computador, o Macintosh é um tipo de computador, e é uma arquitetura de 8 bits. Que significa isso? Ele tem um processador que tem uma largura de tratamento de dados mais estreita e menos capacidade de memória. Computador doméstico, né? Voltado para jogos, para aprendizado, mas ele foi usado sim como computador corporativo, porque ele rodava vários aplicativos de um sistema anterior a ele, que é dos anos 70, chamado CPM. O MSX é um computador, não é um videogame, é um computador de 8 bits, que foi fabricado inicialmente no Japão por um consórcio criado pelo Kazuhiko Nishi. Na época, para quem conhece, as pessoas devem conhecer o Bill Gates. Ele só fez um acordo com o Bill Gates naquela época, em 1981, 82, e lançou comercialmente o MSX no Japão e na Europa, em vários países da Europa, o MSX, que é uma sigla, que até hoje as pessoas não sabem direito. Extraoficialmente é Microsoft Extended, Microsoft MS e o X de Extended. E aqui no Brasil, fabricado pela Sharp, pela Gradiente, fez muito sucesso. O MSX é uma plataforma de computação da década de 1980. Ela foi desenvolvida no Japão e se tornou muito popular. Na época era o que a gente tinha para poder jogar, né? Fez parte bastante da minha vida, né? Cheguei a jogar praticamente uns 4, 5, acho que uns 6 anos. Porque só quem viveu a época sabe, né, o que é, mexeu com ele na época, servia para fazer tantos trabalhos, né, estudo e obviamente se divertir com os jogos, né, é inevitável essa parte também. E a gente também fez textos de trabalho de escola na época e tudo por aí vai, era o que a gente tinha acesso. Para quem viveu a época e teve, faz parte da nossa vida, de uma forma ou de outra, né?
Kings Valley, Nightmare e Grand Venture. Pra você. Nightmare é o deles, Nemesis é o segundo, tá? Tem F1 Spirit, que é muito bom também, que eu gosto. F1 Spirit, Nightmare e Nemesis, é isso aí. Kings Valley, o Icaralit, o Rollerball. Rollerball? Olha, essa é um pouco comum aí. Nightmare, o Zanak, que não é da Konami, mas eu gostava muito. Zanak? O Kings Valley também era muito bom. Eu gosto do Goonies, o Aroid, que é um de luta de robôs, e o Zanak, que é esse aqui que tá rodando aqui. Space Mambo, o Aleste. O terceiro tá aqui. Ah, tem que ter, É né? o Nightmare. Zanak X, os dois Kings Valley, o Kings Valley 1 e o Kings Valley 2. Kings Valley 2, Zanak, paródias. Eu gosto muito do Nightmare da Konami, gosto do Gardic da Compile, tem o Aleste. Down Patrol, Kings Valley 2, Tetris. Nemesis, BMX Simulator, Teseus, Payload. Ah, rapaz, adoro Payload. Salamander, Zanak. O Quart, o Blaze of Gales e o Kings Valley 2. Vamos lá, tem vários assim. Agora Eu quero só 3, hein? Kings Valley 1, Space Mambo, o Aleste 1, Aleste 2. F1 Spirit, Goonies, Nemesis. Primeiro de todos o Galaga, Night Leon, o Ace of Aces. Acho o Penguin Adventure, depois o Metal Gear 1 e depois o Salamander. Nightmare, Goonies também, Nemesis também, Nemesis, né? Muito bom. Space Mambo, Endurance, Alicante. Bom, galera, finalizado aqui o evento do MSX SP. Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, galera. Curta, compartilhe com seus amigos e seus familiares. Ative o sininho aí para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo aqui no canal. Porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein? Tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.